E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Engie. Para você que não sabe, a Engie é a maior geradora de energia elétrica privada do nosso país e tem diversos fatores que a tornam positiva. Esse ponto dela ser privado é atrativo porque geralmente as empresas privadas elas trazem uma eficiência maior por trás. Tem a questão da perenidade do negócio, porque a gente sempre está utilizando energia elétrica e sempre é necessário essas geradoras de energia elétrica para que a gente continue com o consumo. E, geralmente, você efetuando uma boa disciplina de capital, gerenciando custos e despesas, você consegue ter um resultado atrativo e consegue ser uma boa empresa pagadora de dividendos. E aqui que ela conquista grande parte dos investidores, porque ela consegue repassar parte dessas lucratividades para quem investe nas ações. E no vídeo de hoje a gente vai passar por preço justo com base nos pagamentos de dividendos, uma capacidade de pagamento de dividendos com base nas lucratividades que a empresa gera e uma pontuação de 0 a 5 estrelas para as ações. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curte o canal, já curtiu a ideia desse vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí e dá essa moral pro canal crescer. Então, quando a gente vem aqui na minha planilha para a gente visualizar todas essas coisas, se você já se assusta com esse monte de informação, fica tranquilo, a gente vai passar aqui passo a passo e com certeza você vai conseguir compreender. Então aqui a gente tem EGE3, que são as ações ordinárias da Engie no valor atual de R$ 40,97. Aí aqui, dividendo esperado de 6%. Para você que já acompanha o canal, você sabe que aqui poderia ser 6, 8, 10. É que como nós vamos efetuar o preço justo com base no pagamento de dividendos, a gente precisa estipular uma métrica de dividendos que a gente queira receber sobre os nossos investimentos. Então é legal a gente frisar aqui, se aqui fosse 8 ou 10, aquele resultado de preço justo mudaria. Mas aqui a gente vai utilizar 6% para a gente fazer um cálculo e ter um norteador de preço na tomada de decisão. Aí aqui abaixo, os dividendos pagos por ano de 2018 a 2022. E com base nessa relação que a gente trouxe de dividendos, a gente tem aqui o dividendo médio dos últimos 5 anos, que seria essa relação aqui de 2018 a 22. A gente faz ela para a gente, primeiramente, visualizar se eles oscilam muito e também para a gente evitar se expor a resultados, por exemplo, aqui de R$ 1,60 em 2019 ou a R$ 4,22 de 2018. Eles são números bem discrepantes e para a gente evitar se expor aos piores ou aos melhores números, a gente faz essa média para a gente ter um norteador ali mais prudente. Aí aqui ao lado a gente tem os dividendos dos últimos 12 meses, que é o dessa casa aqui de 2022. Por que a gente visualiza ele? Porque às vezes o histórico do passado, ele não reflete a realidade presente e futura que a empresa vai gerar. Então é legal a gente olhar esses dois porque a gente agrega mais informações e melhora a nossa tomada de decisão. Então aqui o dividendo médio ficou em R$ 2,47 e o dividendo dos últimos 12 meses R$ 2,99. Quando a gente passa para o preço justo com base no dividendo médio e seguindo por esses 6%, a gente chega em um valor justo de R$ 41,14, que é superior ao valor atual, bem próximo ali. Então poderíamos considerar que o valor atual seria realmente um preço justo quando comparado com a média. Quando a gente visualiza os dividendos dos últimos 12 meses, a gente chega em um preço justo de R$ 49,82. Aqui a gente já teria muita margem para valorizações. Mas é legal a gente pensar o seguinte: essa questão aqui de dividendo, ela é atrelada com o lucro, ela também é impactada pela distribuição, pela participação desses lucros que vão ser distribuídos. Então, assim, se a empresa distribuir mais, você tem um dividendo melhor e, consequentemente, esses cálculos de preço justo mudariam, porque eles estão sendo efetuados com base em dividendos. Então, o que é legal da gente olhar aqui? Com base na média e no último resultado, parece atrativo. Mas a gente tem que olhar agora para outra ponta também que nós vamos visualizar, que seria as lucratividades e as capacidades de pagamento de dividendos. Porque aí sim, a gente junta essa informação norteadora aqui de preço justo, junta essas recorrências de lucratividades e capacidades de pagamento de dividendos, e aí sim a gente consegue ter uma visualização melhor sobre qual que é o cenário da empresa e consegue tomar uma melhor decisão. Mas, com base nos resultados de preço justo que a gente calculou aqui, o valor atual seria, no mínimo, um valor de preço justo ou um valor que você poderia cogitar estudar as ações e, caso faça o seu perfil, investir nas ações. E agora a gente vai fazer o mesmo esquema, a gente vai pegar as lucratividades dos últimos 5 anos, a lucratividade de 2022, a gente vai ver a média, vai ver o resultado atual para a gente fazer alguns cálculos aqui de capacidade de pagamento de dividendos.
Então, quando a gente vem para o outro lado aqui da planilha, valor de mercado da Engie de 32 bilhões 792 milhões, lucratividades por ano de 2018 a 2022, aqui mesmo esquema para a gente conseguir visualizar se ela oscila muito e para a gente também fazer o cálculo de lucro médio e depois olhar as lucratividades mais recentes para a gente fazer algumas comparações. Então aqui, com base nessa relação, a lucratividade média dos últimos 5 anos ficou em 2 bilhões 329 milhões. E a lucratividade aqui de 2022 ficou em 2 bilhões 666 milhões. Uma diferença ali de mais ou menos 300 milhões. Aí antes da gente ir para a capacidade de pagamento de dividendos com base nas lucratividades, a gente vai visualizar o indicador preço-lucro. Ele seria o quê? O preço dividido pela lucratividade que a empresa está gerando. O número que der aqui significaria o número de anos que você teria o retorno do seu investimento. Mas é bom você lembrar o seguinte, ele não é um resultado estático, ou seja, o preço vai subir e descer, o lucro vai subir e descer. Então, o resultado desse indicador, ele mudaria a depender do momento que você adquire as ações e a depender das lucratividades que ela vem apresentando. Mas a gente poderia nos guiar de que forma? Indicadores de 10 para baixo são positivos. É claro que você tem que olhar outras questões, não basta ser inferior a 10 que seria considerado algo positivo. Não, não é assim. Você visualiza de uma forma mais macro. Mas um indicador de 10 para baixo já gera uma sensação de que a empresa tem um indicador positivo. E a leitura que poderíamos fazer sobre ele é a seguinte. Digamos que o número ali dê 8. Caso a Engie traga 8 anos de lucratividades iguais e distribua todos esses lucros, em 8 anos você teria o retorno do seu investimento. Então, quando a gente vem aqui para os indicadores de preço-lucro, o preço-lucro com base na média ficou em 14. E o preço-lucro com base no último resultado aqui de 2022 ficou em 12. Primeiro, ambos ficaram acima de 10. Aí você poderia falar assim, bom, careca, então você falou ali que é da hora de 10 para baixo. Tá, calma, lembra que eu falei que você tem que olhar de uma forma mais macro? Aqui no caso da Engie, esses indicadores estarem em 14 ou em 12 não é ruim. Por quê? Porque ela já é uma empresa mais consolidada. Lembra que eu falei que ela é a maior geradora de energia elétrica privada do país? Então, quando a empresa ela tem essa robustez, ela tem essa recorrência de lucratividades, de pagamento de dividendos, ela já se provou ao longo do tempo, é normal que ela tenha algumas métricas mais infladas do que outras empresas, porque ela já se provou. Então, os investidores têm maior segurança em investir nas ações e, consequentemente, eles tendem a pagar um pouco mais, o que eleva um pouco esses múltiplos. Então, pro padrão da Engie, ter um preço-lucro aqui de 14 ou de 12 não seria tão assustador, seria mais dentro da normalidade. Então, poderíamos dizer que esses resultados de preço-lucro não estaria nem com um retorno de investimento em um tempo de anos elevado e nem reduzido. Estaria, digamos, ali no tempo padrão. Aí, quando a gente vem na parte de pagamento de dividendos, com base aqui nas lucratividades médias, a gente teria uma capacidade de pagamento de dividendos entre 1,8% a até 7%. Aqui, distribuindo ali de 75% para cima, digamos que a gente teria um dividendo positivo. Quando a gente olha para os dividendos com base no último lucro ali de 2022, teríamos um pagamento de dividendos entre 2% a até 8%. Aqui, mesmo esquema. Distribuindo de 75% para cima, já ficaríamos com um dividendo atrativo. Então, até agora, o preço parece interessante, com base nos cálculos de preço justo. As lucratividades ali, elas são recorrentes, não traz resultado de prejuízos. O indicador de preço-lucro, a gente também conseguiu visualizar que o resultado dele gera, no mínimo, uma sensação de que estaria ali no padrão, nem muito elevado e nem muito reduzido. E a capacidade de pagamento de dividendos poderia chegar a até algo próximo de 8%, caso distribuísse a totalidade dos lucros. Então, nesse cenário, digamos que esses resultados de preço, lucro e dividendos estariam na linha do ok. Nem extremamente elevados, nem extremamente descontados, seria mais ali numa linha de preço justo e resultados assim consideravelmente padrões. Aí quando a gente vem para a parte de pontuação de 0 a 5 estrelas, a primeira estrela, que é a do preço, considerei ela uma estrela por completo, porque o preço atual nos sugere que no mínimo ela estaria ali no seu preço justo. A segunda estrela, que é a do dividendo, eu também considerei uma estrela, porque, distribuindo de 75% para cima, teríamos um dividendo considerável e ela é uma empresa que traz resultados recorrentes, ela já se provou no tempo, então isso é atrativo. Para a terceira estrela, que é a estrela do preço-lucro, apesar de estarem acima de 10, estão ali na casa de 14 ou de 12, eu também considerei uma estrela por conta dessa questão que eu expliquei para vocês. Recorrência de resultados já se provou no tempo e é normal os investidores pegar essas empresas mais robustas que já trazem essa segurança maior e
se disporem a pagar mais por elas, e isso acaba fazendo com que esses indicadores eles fiquem um pouco inflados, mas no caso aqui de 14 ou de 12 não significa que ela está extremamente cara. Para a quarta estrela, também considerei uma. Quando a empresa traz lucratividades nos últimos 5 anos aqui, eu concedo uma estrela também. E para a quinta, que seria a perenidade do negócio, também considerei uma estrela, porque a geração de energia elétrica a gente sempre vai necessitar, então é algo sólido, é algo mais perene. Então, se você é aquele tipo de investidor que está de olho na Engie, você poderia pensar o seguinte: esses valores, indicadores e resultados de dividendo que ela está apresentando geram uma sensação que talvez ela esteja ali no padrão, nem muito cara, nem muito descontada, mas geram a oportunidade de que você possa estudar e, caso faça o seu perfil, você tome a decisão se investe ou não nas ações. Porque nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu o vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí no canal, dá moral pro canal crescer. Eras isso e abraços!